Teologia tem implicações, doutrina tem prática. É muito interessante notar nas cartas de Paulo que ele começa dando uma base, um fundamento teológico, doutrinário, mas logo ele entra na parte prática. E nada diferente em relação ao pequeno livro de Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos em Romanos, capítulo 12, depois de Paulo dar toda essa base que Deus tem feito por nós, Paulo faz o seu apelo para aqueles irmãos de Roma, para que eles dessem seus corpos a Deus, para que praticamente seja um sacrifício vivo, que eles possam atuar. Quando Paulo, portanto, pede a Filemon que ele entregue a Onésimo, ele não pede que ele seja necessariamente liberto, mas que ele seja tratado como irmão, ou que talvez ele pudesse dar a Paulo a utilidade desse servo que tinha sido inútil para servir o apóstolo Paulo. Esse lado prático é aquilo que nós vemos em todas as cartas, enfim, todo o Novo Testamento. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O Novo Testamento fala do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito se manifesta em lado prático, especialmente no lado chamado amor. Quando, por exemplo, ele fala de marido e mulher, ele fala que a mulher deve mostrar seu amor para o marido com respeito, que o marido tem que mostrar para a mulher um trato dela ser uma pessoa valiosa, uma pessoa que merece todo bons cuidados e deve amar como Cristo amou, pronto para dar sua vida por ela. Quando ele trata de criar filhos, ele tem essa mesma ideia de que o cristianismo não é somente ganhar uma declaração da parte do filho que ele aceita Jesus como Salvador, isso é relativamente fácil, mas para ensinar esse filho a obedecer, o lado prático dele ser um cristão e ser um discípulo de Jesus Cristo, aquele que faz o que Jesus manda. E assim nós vemos em toda esta carta de Filemon, assim, esta base doutrinária. E qual é essa doutrina? O valor que o indivíduo tem diante de Deus. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado
o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Aquele escravo, uma vez que ele se tornou irmão, uma vez que ele se converteu, ele passa a ser parte da família de Deus. Ele é um filho de Deus. Como irmão de Paulo, então ele tem, em termos de status diante de Deus, tem o mesmo privilégio que Filemão tem ou que Paulo tem diante de Deus. Ele pode orar, ele pode ter contato com Deus e ter esses direitos, de maneira que, para o apóstolo Paulo, uma pessoa mesmo sendo escravo, ele tem liberdade em Cristo. Ele pode escrever para os coríntios que uma pessoa que nasce de novo como escravo não precisa nem buscar a liberdade ou trabalhar para ser emancipado e tirado desse sistema ruim. Não, ele pode servir a Deus nesta posição. O lado prático, portanto, o lado de amor, nós vemos claramente exposto em Filemão. Outro ponto-chave. Quando Paulo diz que ele está pronto a pagar qualquer coisa que por acaso Onésimo tivesse roubado, nós não sabemos quanto, ou se ele realmente roubou, ou simplesmente o valor dele, que era um valor talvez bastante alto, e que Paulo promete pagar. Com que dinheiro que Paulo vai pagar? Ele não tem dinheiro sobrando de forma alguma, da maneira que nós lemos sobre essa vida. Dinheiro para ele era uma coisa de menos importância. Ele diz que, em Filipenses, que ele tinha aprendido a viver com pouco ou com muito. Mas se por acaso ele tivesse recebido uma oferta, com certeza ele recebia ofertas para poder pagar suas despesas, pelo menos alimento lá na prisão, e ele promete pagar, ele está mostrando novamente o lado prático. Ele vê que talvez Onésimo tinha criado uma dívida fugindo e roubando. E Paulo diz, eu me prontifico a suprir o que o próprio Onésimo não pode pagar de volta. E esse lado prático da fé cristã é aquilo que Deus quer de nós quando nós, aprendendo a amar a Deus e tudo que Ele tem feito por nós, vemos o lado prático em relacionamentos de todo tipo, de empregado com empregador, de marido com mulher, pais, filhos, irmãos entre irmãos dentro da igreja, enfim. É uma vida de um novo relacionamento totalmente controlado pelo próprio amor de Deus. Entre as muitas surpresas que o leitor da Palavra de Deus encontra na Bíblia, é justamente a pergunta: por que Deus, se Ele está de fato soberanamente controlando todos os eventos na vida, como que Ele permite que um dos seus servos, como Paulo, ficasse preso? Outra surpresa, que nós não encontramos o apóstolo pedindo que as igrejas para as quais ele escreveu suas cartas estejam orando para a sua libertação. Para todos nós, prisão significa limitação. O grande pregador, o missionário que anda plantando igrejas em todo lado, sendo preso para não poder sair mais para pregar,
só ter uma pouca gente para poder evangelizar, realmente é surpreso. E nós, quando estudamos um livro como Filemon, percebemos que essas perguntas, como que Deus trata seus próprios servos? Onde está a sua soberana controle sobre tudo que está acontecendo? De maneira que nós ficamos com um grande questionamento em relação à prosperidade, à vantagem de ser crente. E se só temos que aguardar todos os benefícios para a vida vindoura. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. A palavra de Deus diz que Deus é totalmente soberano, que Ele quem inicia o plano da salvação, Ele que inicia em nós um interesse e a capacidade de escolher e crer nele, receber a salvação. Soberanamente, Ele traz uma pessoa como Onésimo em contato com Paulo, um ex-escravo, uma pessoa que fugiu da casa de Filemon em Colossos, e Paulo provavelmente em Roma encontra com ele e tem a bênção de levar este indivíduo ao conhecimento pleno de Deus e ver essa transformação tão radical de uma pessoa que corajosamente vai fugindo e vivendo entre os marginais de Roma, e agora conhecer a Cristo e ser uma nova criatura em Cristo. Tal como aconteceu na história da Grécia Antiga, a economia em Roma também se baseava no trabalho de escravos, uma vez que os cidadãos tinham que se dedicar totalmente aos afazeres políticos e sociais. Nos primórdios da República, no século V a.C., o número de escravos era pequeno. O número deles, porém, aumentou consideravelmente a partir dos séculos III e II a.C. Nessa época, Roma passou a capturar escravos por meio de pirataria marítima e pelas conquistas territoriais do crescente império. Além do mais, o apóstolo Paulo está tratando de levá-lo de volta, ou mandá-lo de volta, junto com Tíquico, junto com essas cartas aos Colossenses, novamente para a casa de Filemon. Pergunta-se, será que, já que ele está, de certo modo, livre, por que ele teria que voltar? Onde está a soberania de Deus em tudo isso? Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. A gente percebe que, segundo a palavra de Deus, Deus que controla todas as coisas, que pagou o preço de comprar nossos corpos, que antes de ele ser escravo de Filemon, ele é escravo de Deus. Ele pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que fomos comprados. Usando essa linguagem, o apóstolo Paulo diz que ele mesmo é escravo,
de Jesus Cristo, se nós lermos o primeiro versículo de Romanos ou de Filipenses. Em outras palavras, a soberania de Deus não é de tratar mal os seus servos, não é que Ele planeja tratar mal, mas para seus propósitos, que são além de nossa compreensão e certamente além de nosso raciocínio, nós temos que deixar para Deus escolher que tipo de vida Ele quer que a gente passe, quanto sofrimento devemos passar, que doenças vão entrar na nossa vida. E certamente é uma checkmate nessa doutrina de que o crente sempre tem que ter uma vida boa, feliz, confortável, sem doenças, sem nenhuma falta de recursos financeiros e assim por diante. As principais cidades onde se comercializavam esses escravos eram Delos e Capua. Os principais fornecedores de mão de obra escrava eram a Ásia e a África, sob o domínio romano. O negócio havia se tornado tão lucrativo que as vendas chegavam a dezenas de milhares de escravos diariamente. É óbvio, quando nós lemos cartas como nós vemos nessas cartas da prisão, que tanto a prisão de Paulo, como também os relacionamentos entre dono de escravo como Filemon e Onésimo, que esses relacionamentos estão todos dentro de um plano de Deus, para mostrar para este mundo, para a glória dele, o que significa ser de fato uma pessoa que pertence a Deus. Eu fico impressionado com esses textos que falam sobre como devemos viver a vida de escravo. Por exemplo, em Efésios, que já foi tratado em nossas discussões, é que o escravo, de fato, deve servir ao seu mestre como se estivesse servindo ao Senhor. E seja pessoa livre ou não seja livre, aquela pessoa que está servindo ao Senhor Jesus é uma pessoa que está no seu espírito é livre e que ele depende do Senhor e sabe que Deus está de fato em controle de todos os eventos da sua vida. Paulo chegou a fazer uma coisa para os coríntios, dizer uma coisa para eles, que a pessoa que é escravo não deve nem procurar sua libertação. Ele pode ficar ali e servir bem ao Senhor. Há muitos anos atrás, um conhecido meu me contou uma história que eu achei bastante interessante. Um homem ocidental europeu foi para o Oriente, foi comer num restaurante e a primeira coisa que chegou foi um copo d'água. Imediatamente ele bebeu aquele copo d'água, todo feliz, e em volta todo mundo começou a rir. Depois ele descobriu que aquele copo era trazido para lavar as mãos, que a água não devia ser bebida. De maneira semelhante, muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, e particularmente um livro como Filemon, e o assunto da escravidão, nós tomamos alguns copos d'água sem entender o que está acontecendo. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Muita gente imagina que a atitude bíblica parece um tanto quanto questionável pelo fato de nós olharmos aqui um indivíduo, Filemon, que é dono de um escravo chamado Onésimo, e um apóstolo como o apóstolo Paulo, absolutamente revolucionário em termos das suas ideias. Como é que Paulo
numa circunstância dessa, não age de acordo com o que nós poderíamos imaginar como a melhor expectativa. Dizer, olha, Filemão, é o seguinte, escravidão é contra os princípios de Deus, nós temos que acabar com isso, vamos fazer uma marcha revolucionária. E talvez muita gente deveria imaginar que Paulo poderia até mesmo convidar Onésimo a, vamos dizer, bater de frente contra essa instituição tão injusta. Os escravos da Roma antiga formavam um grupo social com diversas classes. A classificação se dava pelo nível e teor do conhecimento intelectual do escravo. Os senhores cultos e abastados tinham a possibilidade de adquirir escravos gregos, detentores de grande prestígio intelectual, para ensinar os seus filhos. Estes cativos eram muito bem tratados. Já a vida dos escravos que não tinham nenhum conhecimento especializado, como medicina ou escrita, era terrível. Remavam nas galeras, trabalhavam como domésticos nas casas, nos campos, nas minas e nas fazendas. Os escravos trabalhavam também nos organismos públicos e coletivos, estando associados em organismos chamados servi publici. A questão é que, em primeiro lugar, nós devemos entender algumas coisas fundamentais sobre essa questão. A primeira coisa é que, na Escritura, existe, em primeiro lugar, uma atitude que é uma crítica velada, que serve como uma rejeição de um sistema, mas não numa espécie de confrontação completa, porque se entende que a profundidade do problema é muito maior do que se imagina. É o caso, por exemplo, da poligamia no Antigo Testamento. Aparentemente está tudo bem com isso, mas quando nós lemos algumas histórias, como por exemplo a história da vida de Jacó com as suas duas esposas e concubinas e todas as complicações que aparecem daí, nós vemos que existe uma crítica velada sugerindo que aquele tipo de relacionamento é bastante complicado. De igual forma, a escravidão, apesar de não ser confrontada diretamente, os princípios, a ideia fundamental de que o Espírito de Deus habita inclusive um escravo, a ideia de que os homens são irmãos, a ideia da fraternidade cristã, a ideia de um relacionamento horizontal entre as pessoas, por si só dinamita a fundamentação da exploração de um ser humano sobre o outro. O tratamento dado à maioria destes escravos era tão cruel e desumano que com frequência havia deserções e rebeliões. Uma das mais famosas foi a do grego Espartacus, em 73 a.C. Estas rebeliões eram duramente refreadas e castigadas, uma vez que todo o sistema econômico do mundo romano dependia totalmente da escravidão, tanto na Itália como nos territórios conquistados e aculturados. No entanto, a ideia do Novo Testamento é bastante diferente. É mais ou menos como se alguém imaginasse que para curar um câncer ou uma doença grave a gente poderia tomar um simples analgésico. O Novo Testamento sabe, a revelação bíblica entende que o problema do ser humano não é um problema de sistema, um problema que envolve apenas uma troca política ou uma troca de organização. A questão é mais profunda. Portanto, como o foco do Novo Testamento pretende atingir o problema essencial e fundamental, as páginas do livro sagrado elas se voltam para a questão que é interna. Porque mesmo que alguém, por exemplo, acabe com a escravidão como sistema, a gente sabe que esse tipo de mudança pode ser superficial. Hoje, por exemplo, em muitos ambientes onde há liberdade, parece que o índice de escravidão das pessoas a diversas coisas perversas e destruidoras aparece ainda muito mais intenso. Então, a questão do domínio, da escravidão, da opressão, passa por uma questão de mudança interna profunda. Por isso, o Novo Testamento vai dar atenção
as mudanças que precisam acontecer no íntimo do ser humano quando ele entende quem ele é, quem Deus é, o que Cristo fez, o que a graça de Deus significa. E essa mudança lá dentro, trazendo uma novidade decorrente da graça chamada amor cristão, é uma verdadeira dinamite que explode a instituição da escravidão por dentro, uma espécie de amor subversivo. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Por isso que é interessante, preste bem atenção, duas pessoas dentro de um sistema legal, dentro do ambiente correto, podem até mesmo pensar, podem até querer agir dentro de uma legitimidade da lei, mas se o seu desejo do coração é perverso e pecaminoso, eles se destruirão a si mesmos dentro da lei. No entanto, quando existe uma mudança interna, existe uma modificação causada pela graça, pelo poder de Deus, pode haver a instituição mais perversa do mundo, que a atitude segundo Deus vai ser um poder subversivo contra a maldade humana. Por isso é mais fácil que Onésimo e Filemão, num ambiente tão perverso e escravo, resolvam seus problemas diante de Deus e da comunidade, do que muitas pessoas o façam hoje em dia perante uma lei mais justa e um sistema aparentemente melhor. O que muita gente reclama, questiona quando nós pensamos em fé e religião, é que algumas ideias que parecem mais religiosas e ligadas ao universo da fé, parecem não terem muito sentido na vida do cotidiano de muita gente, especialmente sociedade secular. Tem esse tipo de crítica à grande maioria das pessoas que expressam a sua fé de maneira mais concreta. O que chama a nossa atenção quando nós lemos um livro como Filemão, em primeiro lugar, é o que um livro tão pequeno, que tem a ver com um conflito entre um dono de escravos e um escravo, um homem de posição superior. E o que isso tem a ver com Deus, céu, vida eterna, coisas assim tão metafísicas? O que nos surpreende é como é que a sabedoria do pensamento bíblico mostra uma aproximação absolutamente necessária entre aquilo que há de mais, vamos dizer, extraordinário, mais metafísico, mais essencial, e as coisas ligadas ao cotidiano, à realidade da vida que nós enfrentamos na nossa labuta diária. É interessante como essas realidades são aproximadas, é interessante como esse dualismo não persiste dentro da Escritura. Pensando dessa maneira, nós vamos ver algo muito interessante no livro de Filemão. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. A primeira coisa que chama a atenção é como, apesar de uma aparente resignação do cristianismo, há uma atmosfera efervescente de uma realidade que é deixada muito clara de que as pessoas que no
chamado mundo romano, podemos dizer greco-romano, que é tão apreciado por tantas pessoas do universo intelectual dos nossos dias, como esse mundo cheio de injustiças, cheio de divisões sociais, assim, absolutamente indignas, como que essa realidade é questionada na prática pelo modo de vida dos cristãos. Vivendo nesse ambiente onde um escravo não valia praticamente muita coisa, nós vemos que o argumento de Paulo, quando vai falar sobre Onésimo, ele vai dizer: olha, Filemão, você deve lembrar que Onésimo é nosso irmão na fé. Olha, você precisa se lembrar de que você tem um Senhor no céu. Duas declarações aqui teológicas muito fortes chamam a nossa atenção. Primeiro, quando se afirma que Deus é o Senhor e que o reino e o império pertencem a Ele, a autoridade absoluta de qualquer ser humano, ela passa a perder o ponto de referência. Então, a autoridade centralizada de um César ou dos seus representantes imediatos ou não, ela perde a sua referência fundamental. E olhando para isso, nós vamos ver que à medida em quem concentra demais o poder não tem mais essa situação de referência absoluta, as outras pessoas começam a ter, a partir da referência de Deus como Senhor do Universo, a sua marca de valor e de dignidade, porque todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. No cristianismo, no Novo Testamento, nós temos duas referências de dignidade. A primeira é exatamente ser feito à imagem e semelhança de Deus, e a segunda é fazer parte dessa nova criação que nos coloca todos em pé de igualdade, porque nós estamos em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Apesar disso, é surpreendente que o Novo Testamento sugere. Ele sugere que, apesar de toda essa base que nos mostra que nós temos todos os direitos, na hora de resolver dificuldades e conflitos, o caminho é abrir mão dos direitos. Isso é surpreendente porque Paulo tinha muitos direitos sobre a vida de Filemão e ele prefere usar a frase: Filemão, eu vou apelar pelo amor. Eu poderia fazer um monte de exigências, mas eu não vou fazer isso. É claro que Filemão tinha muitos direitos sobre Onésimo diante da lei. Mas o que vale a lei quando nós temos uma referência superior a ela? Desse modo, é interessante como o argumento do livro de Filemão vai por um caminho, vamos assim dizer, sagradamente fora da lei, no sentido de uma referência que vai além da lei e dispensa a lei. Porque nós vemos Paulo aconselhando Filemão a tratar Onésimo de uma maneira diferente. Olha, nesse momento, quando as coisas estão tensas e complicadas, a maneira de resolver é não tratar com aquilo que parece ser o nosso direito. É impressionante como o mundo de hoje se torna difícil, como ele é complicado quando todos os indivíduos são colocados como inimigos uns dos outros. E quando nós resolvemos as coisas com base nisso. Quando nós temos a referência cristã fundamentada no que Cristo fez e no amor que decorre disso, de certa forma nós dispensamos a realidade da lei. A única maneira segura de resolver todo e qualquer conflito é abrindo mão dos próprios direitos.
Tolstói, o famoso escritor russo, fala sobre a mudança na conversão. Quando Paulo se converteu na estrada de Damasco, ele de fato fez essa conversão de 180 graus. Aquilo que antes estava na sua frente, agora passa para estar atrás dele. Aquilo que estava à sua direita fica à sua esquerda, e ao contrário. Agora, aquele que odiava tanto os cristãos, aquele que queimava por dentro para até matar uma pessoa tão importante e pessoa de tanto valor como era Estevão, agora passa a ser um dos grandes campeões de amor. Amor altruísta, amor pelos outros, amor para aqueles que não têm chance nesse mundo, pessoas que são de baixa importância. Tudo isso nós vemos também de uma forma muito especial na carta a Filemon. Primeiro, eu gostaria de marcar como nos versículos 4 e 5, ele fala do amor que Filemon tem. Ele tem ouvido falar desse amor que surge da fé, um amor que vem da parte do Espírito Santo, que mora dentro do crente e cria essa nova atitude, e que, como Paulo ora por Filemon, ele lembra de orar por ele todas as vezes que ele ora. É interessante pelo fato de que ele nem conhecia Filemon pessoalmente, aparentemente. Ele tinha ouvido falar da fé dele. Isso tinha criado esse amor extraordinário no seu coração por esse homem. O período que vai da libertação de Paulo de sua prisão em Roma até a sua morte é difícil de ser reconstruído historicamente. Algumas fontes clássicas, como a Epístola de Clemente, o cânon muratoriano e até o livro apócrifo dos Atos de Pedro, falam de uma viagem à Espanha. O texto de Romanos capítulo 15, dos versos 24 a 28, parece fortalecer essa possibilidade. Além disso, as chamadas epístolas pastorais sugerem uma intensa atividade paulina nesse período. Além do mais, esse contato com Onésimo, a ter um contato com um ex-escravo foragido, poderia ser uma pessoa de muito desprezo, com certeza uma pessoa que estava sempre tentando cuidar de não ter relações muito próximas como ninguém, que poderia novamente informar o seu dono onde ele estava, ele sofrer as consequências que poderiam ser até a morte. Mas, pelo contrário, Paulo mostra um amor extraordinário por este escravo, ex-escravo Onésimo. E ele é interessante, como ele disse, que aquele que era inútil para o seu dono, talvez até roubando algum valor dele, esse agora passa a ser útil como? Pela transformação desta mesma fé que Paulo também recebeu e que mudou sua vida, e que trouxe para ele o fruto do Espírito Santo na sua vida. Esse amor altruísta, esse amor que quer devolver Onésimo para seu dono, não mais como escravo, mas como irmão, mostra exatamente como este amor altruísta, amor de fato cristão, queima no coração desse homem que antes odiava tanto aos cristãos. E ele faz um apelo para Filemon. Ele argumenta que realmente Filemon tem um dever para com ele. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês.
A conversão de Filemon veio através de um evangelista, talvez Epáfras, provavelmente Epáfras. E Epáfras foi um discípulo de Paulo, portanto, Paulo é a razão da conversão de Filemon. Daí ele argumenta que Filemon tem um dever para com ele. Mas em vez de apelar para esse dever, que ele tem que pagar essa dívida para com o Senhor, também como o próprio apóstolo Paulo, e até deixar Onésimo ser o seu servo, um ajudante, uma pessoa que podia ser suas pernas lá na prisão, buscar coisas, trazer. Ele está devolvendo ele para Filemon, fazendo esse apelo que ele o receba como um irmão. Amor altruísta é um amor que a gente tira do amor de si mesmo, esse amor egoísta que nós todos nascemos e desenvolvemos na vida, para se transformar um amor pelos outros. E quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, do amor que todo crente deve ter, o amor que é paciente, o amor que busca o bem dos outros, o amor que não julga antecipadamente, um amor que sempre voa melhor. Isso nós vemos de uma forma tão clara nesta carta a Filemon. E quando eu penso na igreja que reunia na casa de Filemon, junto com Áfia e Arquipo, eu imagino que deve ter sido uma casa que seguia justamente este plano de amor em relação de marido, mulher, pais e filhos. E desta forma reflete o amor de Deus Pai pelo seu Filho. E essa é, me parece, a grande lição e ensinamento que nós encontramos nesta carta a Filemon.